E o título dessa minha mensagem é Deixando para trás aquilo que não me leva para frente. Deixando para trás aquilo que não me leva para frente. 1 Coríntios 10:1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Pai, no nome de Jesus, te peço que cada mente e cada coração cativo ao conhecimento de Cristo, e que o teu nome seja glorificado nessa noite, para a glória de Jesus. Todas as pessoas em sã consciência, elas almejam ter uma vida boa, agradável, uma vida de progresso, uma vida bem-sucedida, equilibrada, próspera, feliz. Ou seja, todo mundo quer o melhor para si. Qualquer pessoa em sã consciência tem esse desejo. Porém, nem todo mundo consegue chegar nesse objetivo, nem todo mundo consegue êxito na sua jornada. E muitos ficam pelo meio do caminho e outros nem sequer se dão conta de que não estão vivendo a vida que tanto sonharam. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aqui para a igreja de Corinto, ele fez uma advertência, ele fez, na verdade, uma interpretação de algo que aconteceu com o povo de Israel, para que o povo, a igreja de Corinto, observando a história de Israel, olhando aquilo que aconteceu com eles, pudesse tirar lições para a sua vida e assim não incorrer no mesmo erro, para que não tivesse também o mesmo destino que alguns deles tiveram. E aí ele descreve algumas situações que fizeram com que aquela geração fracassasse, não fosse bem-sucedida ao entrar na terra prometida, aquela terra que Deus havia prometido que mandaria leite e mel. E aí, o apóstolo Paulo, então, advertindo a igreja de Corinto, ele dá alguns ensinamentos, ele tenta trazer ao povo esse entendimento de deixar algumas coisas para trás. O que é que deve deixar para trás, pastor? Aquilo que não nos ajuda na caminhada. Todos nós estamos numa jornada. Se você está numa jornada, o que é que você faz? Você procura se cercar de meios, de provisões, para que aquela jornada seja bem-sucedida. Ao mesmo tempo também, você procura deixar de lado, deixar para trás, aquilo que não vai te ajudar. Daí o título dessa mensagem, deixando para trás aquilo que não me leva para frente. E esse texto ele me ensina algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pastor, o que é que eu devo deixar para trás que não me conduz para frente de acordo com o texto lido nessa noite? Primeiro, no versículo 1, Paulo diz: não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a mesma nuvem e todos passaram pelo mar.
no versículo 3, ele diz: todos comeram do mesmo alimento espiritual. A primeira coisa que eu preciso deixar para trás na minha vida é a ignorância acerca do favor de Deus. Nós temos que entender que o favor de Deus, ele é abrangente. E por ser abrangente, ele engloba todo o seu povo. Deus, na Bíblia Sagrada, quando você vê de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele elege um povo, ele escolhe um povo e ele se relaciona com esse povo. Independente da época, o favor de Deus acompanha o seu povo. Por isso que o favor de Deus, ele é atemporal. Ele não depende de uma determinada época, ele não depende de um determinado momento. O favor de Deus está sobre a sua criação e especialmente sobre o seu povo. Portanto, o favor de Deus esteve disponível para Israel, mas o favor de Deus também está disponível para mim e para você aqui hoje. Amém? Pastor, onde é que nós vemos que o favor de Deus esteve sobre Israel? O favor de Deus esteve sobre Israel quando Israel foi, por exemplo, liberto do Egito, debaixo do poder de Deus. A Bíblia diz com mão forte e com braço estendido. O favor de Deus esteve sobre Israel quando, tirando do Egito, os levou para a terra prometida. E nesse intervalo, Deus colocou uma nuvem para que pudesse estar sobre o povo. Por isso o apóstolo Paulo diz: todos estiveram debaixo da mesma nuvem. Ninguém ficou excluído, ninguém ficou de fora. Não tinha alguém que a nuvem cobria mais. Não, todos foram cobertos, porque o favor de Deus, ele é abrangente. Nós que estamos hoje aqui, também contamos com o favor de Deus. Por quê? Porque nós fomos libertos, não de Faraó, mas nós fomos libertos da garra do diabo. Nós fomos libertos do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós. O Senhor nos tirou de um mundo, de uma escravidão. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor enviou seu Filho Jesus, e Jesus deu a sua própria vida para nos resgatar e nos trazer para Deus. Então, o favor de Deus, querido, você precisa entender que o favor de Deus está sobre a sua vida. E estando sobre a sua vida, você, como filho de Deus, como filha de Deus, você não pode viver aquela síndrome do patinho feio. O que é a síndrome do patinho feio? É você achar que Deus tem alguns privilegiados, que Deus só ama pastores, que Deus só ama líderes, porque Deus tem essas pessoas como especiais, e que você que chegou agora, está lá no fim da fila, e aí você vai ter que galgar. Você é objeto do amor de Deus, tanto quanto aqueles que já estão há mais tempo na caminhada. Amém? Se o orgulho não fica bem ao cristão, também essa síndrome, esse sentimento de inferioridade também não é bom para cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, pela graça que me foi dada, digo cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Portanto, eu quero lhe dizer o seguinte: independente do seu tempo de caminhada, independente dos seus 12 talentos, você precisa entender que o favor de Deus, a nuvem do Senhor, está sobre a sua vida. Isso é fato. Isso é uma verdade bíblica inexorável, que não muda, que não passa com o tempo. Há, sim, diferentes dons. A Bíblia diz que há. Cada um de nós tem dons e talentos diferenciados. Mas esses dons e essas diferenças, eles devem ser celebrados. Por que devem ser celebrados? Porque nada mais são do que a manifestação da multiforme graça e sabedoria de Deus, que distribui dons e talentos sobre o seu povo. Há pouco o Alexandre falou: olha, eu estava no ministério de casais e Deus agora está me levando, migrando aqui para estar envolvido no ministério de voluntários. Por quê? Porque nem todo mundo vive uma determinada fase a vida toda.
O importante é o quê? É a disponibilidade. Porque à medida em que você se disponibiliza, Deus te capacita para servir ao reino, porque Ele quer que a sua vida conte para a eternidade. Amém? Então, entenda, o favor de Deus está sobre a sua vida. E nós devemos entender isso como a graça comum de Deus. Na verdade, o favor de Deus não está só sobre o seu povo. O favor de Deus está sobre a sua criação. Em teologia, existe uma coisa que a gente chama de graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é exatamente o favor de Deus que está sobre a sua criação. Quando Deus manda chuva, chove na lavoura do justo, mas chove na lavoura do ímpio. Quando Deus capacita um cientista a descobrir um remédio, aquele remédio ele vai servir a quem? Ao justo, mas vai servir também ao ímpio, aquele que não quer nada com Deus. Ah, não quer nada com Deus, então o remédio é só para você não serve. Não, a graça comum de Deus está sobre a sua criação. Nós somos objetos do amor de Deus. Portanto, você que está aí se sentindo como que meio patinho feio, se sentindo como que se não tendo dons, talentos, não tendo valor, saiba que este sentimento não vem de Deus. Só o fato de você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, isso já te dá uma dignidade de ser criado à sua imagem e semelhança. É a dignidade como ser humano. Amém? Então, a primeira coisa que eu tenho que deixar para trás é esse sentimento de inferioridade, de achar que Deus não olha para mim, porque a graça estava sobre todos. Segunda coisa que eu devo deixar para trás é a demora em reconhecer esse favor de Deus. Não basta apenas eu saber que Deus está com o seu favor sobre a sua vida, mas eu tenho que também não apenas saber, mas eu tenho que agradecer. Eu não posso me demorar em reconhecer o favor de Deus. O que aconteceu com o povo de Israel? A Bíblia diz no versículo 5, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Sabe por que que muitos saíram do Egito com destino à terra prometida e lá não chegaram? Porque demoraram em reconhecer o favor de Deus. Aliás, não reconheceram, não apenas não demoraram, eles não reconheceram o favor de Deus. Muitos deles não se deram conta do privilégio de terem sido arrancados da escravidão, de terem sido alimentados de forma sobrenatural, que Deus mandava o maná a cada dia. Deus mandava até carne, as codornizes. E muitos simplesmente olhavam aquilo como sendo algo que é automático. Como é que você está num deserto, que você está peregrinando, que você não planta nada, não dá tempo plantar, por quê? Porque você está caminhando. Então, se plantar, você tem que se estabelecer para poder plantar, cultivar, esperar crescer e colher. E como você está em peregrinação, não dava tempo plantar. E Deus estava provendo o tempo todo. E eles não reconheceram isso, se demoraram. E a Bíblia diz que Deus não se agradou. Irmãos, de um total, daquela multidão que só de homens calcula-se em torno de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, a Bíblia diz que daquela geração de homens, apenas 2 entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque apenas 2 souberam reconhecer o favor de Deus sobre as suas vidas. Eu quero dizer para você o seguinte: privilégios espirituais não são garantia de sucesso espirituais. Porque Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos íntimos. Entende? Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos íntimos. Eu nunca me esqueço uma vez que o pastor Sávio estava pregando aqui, e ele usou uma ilustração pessoal. Ele disse, olha, eu tenho 2 filhos. Eu amo os 2. Mas aquele que mais caminha comigo recebe mais. Por quê? Porque se eu vou comprar um açaí, eu compro um para mim e para aquele que está comigo. Por quê? Porque ele está mais próximo. Então não se trata, por exemplo, de Deus amar mais a um
do que a outro. Se trata, muitas vezes, de um estar mais próximo do que outro. Entende? Então, Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos íntimos. E a pergunta é a seguinte: você quer ser íntimo de Deus? Deus não mede, irmãos, o nosso desempenho por um checklist de atividades que Ele coloca e que a gente tem que listar e cumprir. Ah, fiz isso, Senhor, fiz isso. Igual um cachorrinho amestrado que você manda ele fazer alguma coisa, quando ele faz, aí você gratifica com um biscoitinho, que é para poder ele aprender que, em obedecendo, aí ele é gratificado. Deus não nos domestica. Deus não faz isso conosco. Deus não se relaciona conosco nessa forma do toma lá da cá. Mas Deus, ele se agrada do nosso coração disposto a amá-lo. Olha o que é que ele diz no Salmo 91:14. Deus diz: porque a mim se apegou com amor. Quando nós nos apegamos a Deus com amor, ele diz: eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. O que é isso? Intimidade. Quando você se apega a Deus sem segundas intenções, mas simplesmente porque você o conhece, e quanto mais você o conhece, mais você se maravilha com ele, e mais você quer amá-lo, o Senhor diz: olha, porque se apegou a mim com amor, eu vou livrá-lo, eu vou protegê-lo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e eu o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Portanto, as práticas espirituais, como, por exemplo, leitura bíblica, oração, ou até mesmo o serviço que a gente faz ao Senhor na sua casa, ou mesmo a adoração, não são meios, irmãos, de aproximação para obter favor, mas são meios para obter intimidade, para obter conhecimento, entendimento, relacionamento. Então, quando você se dispuser a se aproximar do Senhor, busque a Ele por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. Busque, em primeiro lugar, e lá em Mateus 6,33, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que todas as coisas são essas? Está lá do capítulo 6, do versículo 1 até o 32, ele está falando o que comer, o que beber, o que vestir. Ele diz: ó, o vosso pai vos criou, ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Claro que Deus sabe que eu preciso me vestir, que eu preciso comer, que eu preciso de abrigo, que o meu corpo sente frio, que o meu corpo sente calor. Ele me criou com essas necessidades. Mas ele diz o seguinte: eu tenho que buscar primeiro a Ele, porque nele eu tenho tudo em um só. Entende? Portanto, na vida cristã, o importante não é aquilo que me acontece, mas é a forma como eu reajo àquilo que me acontece. Tem um ditado que diz assim: o mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o barro. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O sol é o mesmo, só que cada um reage de uma forma. A pergunta para você é o seguinte: você quer ser a cera que se derrete perante o sol da justiça, ou você quer ser o barro que se torna cada vez mais duro e insensível? Sabe por que Israel fracassou? Porque demorou em reconhecer o favor de Deus. Não teve um coração grato, não teve um coração disposto a reconhecer. Às vezes, irmãos, eu fico vendo as pessoas, tem gente que acha que todo mundo tem que estar ali, ó, colocando tapete vermelho para ela passar, todo mundo tem a obrigação de ajudar, todo mundo tem a obrigação de fazer. Ei, deixa eu dizer uma coisa, as coisas não são automáticas. Não são automáticas. Você não é mais merecido do que o outro.
Às vezes a gente cria os nossos filhos e acostuma mal os filhos, porque eles têm tudo. É tudo automático que parece que eles nem se dão conta. Aí quando chega na hora de, por exemplo, a internet ficou sem sinal. Pai, mãe, internet, o que está acontecendo? É porque a conta atrasou e aí eles cancelaram. Ih! Porque a gente acha que é tudo automático, né? A água está chegando no chuveiro, é porque a conta de água foi paga. Aí, quando você aperta a luz, acende, a tomada acende a luz porque você pagou conta de energia. Mas parece que é tudo tão automático que a gente simplesmente acha que as coisas são assim, ó, e não são. Aquilo tem um custo. Aquilo, alguém está pagando o preço. Não existe almoço grátis. Alguém está pagando a conta. Então, entenda o seguinte: as coisas que vêm à sua vida, valorize, agradeça, seja grato a Deus, seja grato às pessoas. Por quê? Porque as coisas não são automáticas. Não se demore a reconhecer o favor de Deus. Aprenda a reconhecer a bondade de Deus na sua vida. E porque o povo se demorou a reconhecer o favor de Deus, ele caiu em algumas armadilhas que eu vou simplesmente só listar, porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre cada um, e se a gente fosse falar sobre cada um, nós não sairíamos daqui hoje, porque cada um era um tema de uma pregação. Mas vamos ver quais foram as armadilhas que eles precisavam deixar para trás, e porque não deixaram, muitos caíram no deserto, e que nós precisamos atentar para que a gente não incorra no mesmo erro. Primeira armadilha. Cobiça, verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. O povo, lá em Números capítulo 11, no versículo 4 a 6, reclamou do maná, porque agora queria carne. Não é assim? O ser humano não é assim? Nunca está satisfeito. Não tem nada. Aí quando tem, aí não valoriza o que tem, porque começa a olhar o que ainda não tem. O cara andava a pé, aí Deus dá uma bicicleta. Aí ele vai andar na bicicleta, ele olha aqui para o lado, o cara passa na moto e diz: poxa vida, eu tenho que pedalar tanto, o cara aqui é só... Aí Deus abençoa, ele compra a bicicleta, aliás, a moto. Aí ele vai aqui, aí passa o cara aqui no sinal, ele diz: rapaz, solzão quente, a chuva caindo aqui, e ali eu não tenho nem proteção, tenho que usar essa capa aqui, e o cara ali dentro do carro, no ar-condicionado. Não é assim? Aí Deus dá um carro, aí ele olha para o carro, ele anda aqui vamos lá, um carro popular. Qual é o carro popular hoje? Hã? Mob? Monza, é? Mob. Aí ele está aqui no Mob, aí o cara passa numa BMW. Aí quando o sinal abre, aí ele diz: poxa vida, meu carro é 1.0, aquele ali. Está entendendo? Como a gente não tem gratidão, a gente fica cobiçando as coisas dos outros. E uma das coisas que você precisa deixar para trás é a cobiça. O 10º mandamento, o Êxodo 20:17, adverte para não cobiçarmos, porque a cobiça é dá origem a todos os outros pecados. Foi isso que Tiago falou. Tiago 1,14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Irmãos, Deus promete todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós já estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Aprenda a se contente. Aprenda a ser grato. Você não precisa de muito para viver. Eu aprendi isso uma vez quando a gente trocou de apartamento e aí a gente precisou ficar um tempo enquanto ajeitava lá o apartamento que a gente ia morar, fazia uma reforma, e aí nós deixamos as nossas coisas lá na mudança,
e levamos roupa para 15 dias. E esses 15 dias se transformaram em 5 meses. E aí, 2 calças, lavava uma e usava outra. E aí a gente foi morar na casa da minha sogra, e aí ficamos num quarto lá, que só cabia a cama, a gente entrava assim. O Lucas, esse pequenininho que vocês viram aqui, estava dormindo em colchão inflável. Aí disse, pai, e as minhas costas aqui? Eu digo, meu filho, não posso fazer nada. Sua mãe inventou de trocar o piso, e nós estamos na pisa. E aí, foram 5 meses. E o que é que eu aprendi? Não morri. Sobrevivi. Não tinha... Sabe por quê? Porque nós não precisamos de muita coisa. É que a gente fica inventando coisas, necessidades, a mídia inventa. Diz que você vai ser feliz se você tiver o celular do último modelo, porque aquele seu processador já está lento e você precisa daquele que tem uma imagem e tal, holograma. Quando eu casei em 1991, tá, faz tanto tempo, né? Foi que aconteceu. A gente comprou um videocassete de 4 cabeças. Mandamos buscar em Manaus, da Zona Franca de Manaus. Lembra do tempo que vinha? Ninguém sabia o que era China na época. E aí veio um controle remoto, uma caneta com uma luz infravermelho e um livro com código de barras, para você programar para gravação até 2021. Eu não sei nem o que vai passar amanhã na televisão, como é que eu vou gravar uma coisa em 2021. Criam necessidades que você não tem. Então, cuidado com a cobiça. Segunda coisa que precisa deixar para trás, idolatria, versículo 7. Não sejam idólatras como alguns deles foram, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Enquanto Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, o povo fez um bezerro de ouro e estava adorando. Talvez você diga assim, pastor, eu não sou idólatra, eu não tenho nenhum ídolo, mas talvez a gente não se prostre diante de nenhum ídolo de pau, de pedra, mas cada um deve verificar se nós não estamos cultivando ídolos no nosso coração. Como assim, pastor? Porque ídolo, irmãos, é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na minha vida. O ídolo pode ser uma pessoa, eu ou outra pessoa, pode ser um sentimento, pode ser um bem, pode ser a minha carreira, pode ser a minha vaidade, os meus títulos. Existem tantas possibilidades quando a gente coloca o nosso coração naquilo que não é o Senhor, porque nós fomos criados para adorar a Deus. E quando nós não adoramos a Deus, nós arranjamos substitutos. Entende? Se você não adora a Deus, você coloca um substituto. Então, qualquer coisa na sua vida pode se tornar um ídolo. Como é que eu mato o ídolo na minha vida? Quando eu não deixo nada ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Terceira coisa que ele diz que devemos deixar para trás. Imoralidade. E não pratiquemos a imoralidade. Em Números 25, os israelitas, instigados por Balaão, eles participaram dos ritos de fertilidade dos cananeus e entregaram-se a práticas sexuais promíscuas. E aí Deus enviou uma praga e cerca de 23 mil, o apóstolo Paulo diz que morreram naquela época. Aí você diz, pastor, não tenho problema com isso. Só que hoje a internet, o acesso à informação foi facilitado, mas também abriu-se janelas que a gente precisa vigiar para que os nossos olhos não vão por coisas que não nos ajudam. Nós temos que vigiar o nosso coração, amém? Não colocarmos os nossos olhos em algumas coisas. Por quê? Porque geralmente os nossos pés seguem os nossos olhos. Você começa olhando,
depois os seus pés acompanham. Jó, ele nos dá um exemplo de integridade nessa área da pureza. Ele diz o seguinte em Jó 31, fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança eu receberia do Deus Todo-Poderoso desde as alturas? Será que Deus não vê os caminhos e não conta todos os meus passos? Que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Nunca cobicei, nem adulterei. Então, deixa eu lhe dizer um segredo. Lutero dizia, você não pode impedir de um passarinho sobrevoar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Entende? Eu não posso me blindar quando vou andar agora feito o Magu, Mr. Magu, com os olhos fechados. Mas eu preciso fazer como Jó, fazer um pacto com os meus olhos, de não colocar os meus olhos naquilo que não me aproxima de Deus. Quarta coisa que eu preciso deixar para trás, não colocar Deus à prova. Versículo 9, não ponhamos Cristo à prova, como alguns fizeram. Pastor, como é que eu coloco Deus à prova? Eu coloco Deus à prova quando eu não me submeto à liderança dele. Quando eu quero andar pelos meus próprios pés. Quando eu quero ser o dono do meu nariz. Quando eu quero ser o dono do meu destino. Quando eu não me submeto à direção do Espírito Santo. Por quê? Porque aí eu começo a enveredar por caminhos em que Deus tem que ter mais trabalho comigo. Para me livrar, para me proteger. Quando é que eu coloco Deus à prova? É quando eu não espero a resposta de oração, quando eu estou orando por uma causa e as coisas não estão acontecendo e eu fico impaciente e eu quero fazer as coisas do meu jeito. Conta-se que certa vez um pastor ele estava querendo abrir um trabalho, que ele disse, olha, eu queria muito abrir um trabalho ali, novo, e começou a orar e pedir a Deus, Senhor, abre a porta. Abre a porta e orando, e Deus não estava abrindo aquela porta. E aí ele disse, irmãos, olha, nós vamos fazer um culto de oração aqui, porque a gente precisa que Deus abra essa porta, porque se ele não abrir, eu vou arrombar. Irmãos, é igual o camarada que chegou para o pastor e disse, pastor, por que eu venho aqui nos cultos de oração? Eu oro, e não tenho a cura do meu problema, da minha enfermidade, e se Deus não me curar aqui, eu vou para outra igreja. E o Deus que está lá, para quem você vai orar, não é o mesmo Deus que está aqui? Quando a gente põe Deus à prova é quando a gente não tem paciência de fazer como Davi. Esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Quando é que eu ponho Deus à prova? Quando eu me exponho abusadamente a situações de riscos desnecessárias, achando que Deus tem a obrigação de me proteger. Então, cuidado. E o quinto item que ele disse que eu tenho que deixar para trás, porque não me ajuda a seguir adiante, é a murmuração. Versículo 10, não fique murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos. O povo começou a reclamar da falta de pão. Aí Deus mandou maná. Aí quando Deus manda o maná, aí eles começam a reclamar porque estão cansados do maná. Querem carne. Irmãos, quando a gente não tem o hábito de agradecer a Deus, a gente abre uma porta para a murmuração na nossa vida. O melhor remédio para você nunca murmurar é você agradecer continuamente. Por isso que Paulo diz, em tudo dai graça. Não é por tudo dai graças, certo? Entenda. Por tudo dai graças, a pessoa está aqui, levou uma topada. Oh, glória! Não, não é isso. Não é por tudo dar graça. É em tudo. Ou seja, apesar de tudo. Certo? Eu peguei uma dor de barriga. Oh, glória! Entende? Foram comer ontem, comeram demais. Ainda bem que ela ficou com dor na barriga de rir, não foi da comida, né?
Então, esses pecados foram armadilhas que colocaram muitos deles, que deixaram eles prostrados no caminho, ficaram no meio da jornada. E Deus não quer que a gente fique no meio da jornada. Porque a bênção, a promessa que está lá em Apocalipse é ao que vencer. Não é aquele que ficar. Ao que vencer, não importa quem vai chegar primeiro, o importante é chegar. Amém? No reino de Deus, o prêmio não é dado para primeiro, segundo, terceiro lugar, medalha de ouro, de prata e de bronze. Porque se dão aqui, ó, só os atletas aqui, o pastor Pedro, medalha de ouro, pastor Janere, medalha de prata, e a Berisa, que também é crossfiteira, medalha de bronze. Hã? Totinho de bronze. Não, o prêmio é dado a quem chegar. Amém? É dado a quem chegar. Seja fiel. Fique no caminho. Por isso que nós devemos manter o foco, que é aquilo que nós devemos fazer. O que é que eu preciso fazer, pastor? Mantenha o seu foco. Esteja alerta, esteja atento aos alertas de Deus. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz, olha, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e advertência para quem? Para nós. Para que os fins dos tempos tenham chegado. Por isso, aquele que veja que está em pé, para que não caia. Irmãos, a gente precisa olhar para a Bíblia Sagrada. Os exemplos da Bíblia Sagrada. Para quê? Para que a gente aprenda com ele. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte, os sábios aprendem com os erros dos outros. Os tolos com os próprios erros. E os idiotas não aprendem nunca. Eu quero ser sábio. Aprender com os erros dos outros. Eu posso aprender com os próprios erros? Posso, mas eu vou sofrer. Então, que a gente seja sábio. Que a gente aprenda. Que não aprende as lições da história, está fadado a cometer os mesmos erros. Quando a gente olha para as coisas que aconteceram e que a gente não aprende com aquilo que aconteceu, a gente incorre nos mesmos erros. É por isso que alguém já disse, olha, nós precisamos fazer da história a nossa pedagoga e não a nossa coveira. Quando a gente não aprende com a história, usando ela como pedagoga, a gente faz dela a nossa coveira, porque a gente incorre nos mesmos erros. Você sabia que os pecados da igreja são mais sérios do que os pecados do mundo? Por quê? Porque o mundo não conhece o Senhor, nós conhecemos. Nós, inclusive, temos mais privilégio do que o povo de Israel, porque eles viviam debaixo da lei, nós vivemos no tempo da graça, nós conhecemos Jesus, nós temos, irmãos, privilégios, nós somos a geração, eu considero que nós somos a geração mais privilegiada na face da terra. Nós temos o Espírito Santo, o pastor Pedro acabou de lembrar bem. Então, você e eu temos acesso à informação, você e eu vivemos na era mais tecnológica, você e eu temos o acesso ao Espírito Santo que nos guia, então você tem tudo para viver bem, deixar para trás aquilo que não te ajuda. Porque Deus quer nos levar a bom termo. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, aquele que está em pé, veja para que não caia. E eu quero terminar dizendo o seguinte, qual é o preço da liberdade, pastor? O preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Aquele que está em pé, veja, para que não caia. Fique atento. Aprenda. Olhe para Israel. Às vezes a gente olha para Israel e só para criticar. E você não pode olhar só para criticar. Você tem que aprender com os erros, para que você não cometa os mesmos erros. Porque você tem tudo para ser uma pessoa bem-sucedida, feliz. Contanto que você tire a bagagem da sua bagagem, aquilo que não te ajuda, aquilo que é excesso, irmãos, aquilo que não está contribuindo para a minha vida. Deixa de lado algumas coisas.
Eu tenho uma expressão que é muito, eu até usei ela no sábado quando eu falei com o pastor Pedro depois da reunião, e aí eu quero que você me permita usar, dando o devido desconto. Eu sempre digo assim, às vezes acontece alguma coisa que eu relevo, eu deixo por menos, porque aquilo não vai me fazer bem, eu não vou ficar pensando naquilo, só vai me chatear. E aí eu uso a seguinte expressão: sai na urina. Já ouviu essa expressão? Você toma um remédio, aquilo que foi bom para o seu corpo, o seu corpo absorve. E aquilo que não foi bom, o que é que acontece? Sai na urina. Então, entenda isso. Alivia a carga, alivia a bagagem. Deus quer nos fazer pessoas leves, porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Deixe para trás aquilo que não te leva para frente. Se pisar no teu pé, não queira revidar. Se o cara te fechou no trânsito, não queira ir e dar uma fechada nele. Deus abençoe. Vá na paz. Está mais apressado do que eu. Eu vou aqui no pasto do gado. Devagar. Devagar e sempre. Amém? Vamos tornar a vida mais leve. A gente vive num ambiente aqui de igreja, de relações humanas, em que é natural que as diferenças aflorem. Mas deixa eu lhe dizer, a graça de Deus está sobre nós. O favor de Deus está sobre nós. O amor de Deus está sobre nós. Esse irmão aí, uns cheiram mais, outros cheiram menos. Uns têm mau hálito e outros também têm. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus morreu por todos nós. Amém? Preto, branco, careca, muito cabelo, gordinho, magrinho, não importa. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, deixe para trás, releve. Os pastores que estão aqui não são perfeitos, mas você pode ter certeza que existe integridade. E isso aí não tem preço. Isso aí é o que é o mais importante. Porque você mesmo, quantas vezes você como pai, como mãe, você vai disciplinar o filho e você se excede, você erra, você mete os pés pelas mãos. Mas você como pai e mãe, quando você disciplina seu filho, você não está fazendo aquilo para maltratar. Você está querendo corrigir em amor. Assim também, muitas vezes é a liderança. Às vezes a liderança tem que tomar atitudes que pode não ser agradável, porque não tem como agradar a todos. Mas saiba, o importante é que aqueles que estão aqui estão com um desejo sincero de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, de dar o melhor de si, estão dando as suas vidas por amor a você e por amor ao reino de Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu queria nesse instante orar com você. Você pedisse aí agora ao Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra o que é que na minha vida eu preciso deixar para trás que não está me ajudando a ir para frente. E Deus vai fazer, sabe por quê? Porque Deus quer o melhor para você. Deus quer o teu progresso. Deus quer que você avance. Deus quer que você seja efetivo para o seu reino. Aleluia. Ore a Deus. Não é momento de ser, às vezes a gente faz um autoexame só na hora da ceia. Mas é um momento de você perguntar para Deus: Deus, o que é que o Senhor quer para mim? O que é que o Senhor quer de mim? Onde é que eu estou? Me mostra dentro do teu plano, do teu projeto, onde é que eu me encaixo? O que é que o Senhor tem para a minha vida? E Deus vai dar direção, porque Ele disse: você vai ouvir a sua voz, dizendo: este é o caminho, anda por ele. Aleluia. Que a bênção se derrame até mim,
gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença se derrama por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Falou com você e tem coisas que Deus quer que você avance, mas você primeiro precisa deixar de lado aquilo que está atrapalhando. Hebreus diz que deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. O Alexandre ele falou uma coisa aqui, ele fez uma pergunta para a igreja, ele disse o seguinte: você acha que a igreja Nova Criação deve ficar do tamanho que está? E o que foi que a maioria respondeu? Agora, como é que Deus vai mandar pessoas aqui? Primeiro usando a sua vida e também lhe tratando, porque pessoas vão chegar aqui precisando ser cuidadas e os pastores não vão dar conta. Precisa de pessoas saudáveis, precisa de pessoas leves, pessoas comprometidas com o reino. Eu queria lhe desafiar nessa noite a ser esse voluntário, não um voluntário aqui agora no ministério, mas um voluntário no reino, de dizer: eu vou servir ao Senhor, eu vou colocar a minha vida aqui no altar de Deus, para que Deus use a minha vida como instrumento nesse tempo, nessa geração, neste bairro, nessa comunidade onde você está plantado. Você vai ter que frutificar aqui, porque você está plantado aqui. Se Deus te plantou aqui, você tem que frutificar aqui. Então eu queria desafiar, na verdade é toda a igreja, a você sair do seu lugar e dizer, e vir aqui e dizer: Senhor, eu quero aqui deixar no teu altar tudo aquilo que não está me ajudando a ir para frente, tirar da minha vida aquilo que não me ajuda, porque eu quero estar livre para te servir, para ser instrumento do Senhor para essa geração. Então eu quero, se o Espírito Santo falou com você, sai do seu lugar agora, que nós vamos orar, pedir a Deus que faça um grande movimento no nosso meio, um grande movimento. Muitas vezes a gente vem buscando saúde, bênção financeira, mas o desafio agora é: busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Lembra que o Alexandre falou? Ele disse: olha, eu resolvi tirar a tarde para dedicar a leitura, a oração, a buscar a Deus. E o que foi que aconteceu? Aquele contrato, aquela coisa que ele estava querendo tanto, o Senhor mandou. Deus trabalha no turno da noite. Sabe por quê? Porque de noite você está dormindo e Deus está trabalhando, porque Deus não dorme. Sabe por que Deus deu a noite? Não é apenas para a gente descansar, é para a gente entender que nem tudo depende da gente, para a gente aprender a confiar nele, porque ele dá aos seus enquanto dorme.
Então eu queria desafiar você aqui agora. Ore, diga ao Senhor assim: Senhor, tira, mostra aquilo que não está me levando para trás, para frente, e me paralisando, porque eu quero, Senhor, que o Senhor me limpe, o Senhor me transforme, o Senhor trabalhe na minha vida, para que eu seja cheio do Teu Espírito Santo. Enquanto o louvor vai cantar, você vai estar orando. Ninguém vai orar por você agora. Você vai colocar a sua vida no altar de Deus. É você com Deus agora. Aleluia. Aleluia. Ore ao Senhor. Diga: Deus, eis-me aqui. Se derrame até 1000 gerações. Em nome de Jesus. Tua família. Em nome de Jesus, Espírito Santo. E os filhos, sonda os corações, aplica a tua palavra, Senhor, a cada vida, a cada coração, a cada realidade. Oh, Senhor, tu podes fazer, tu sabes como fazer, tu sabes como alcançar, tu sabes, Senhor, aqui na área da nossa vida, que precisa da tua intervenção. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo. O favor de Deus é contigo, o favor de Deus é contigo, o favor de Deus é contigo. Aleluia. Oh, entre na nuvem, esteja debaixo da nuvem. Oh, Senhor, estende a tua nuvem sobre o teu povo aqui nessa noite. Oh, aleluia. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, vem nesse lugar, vem sobre as nossas vidas. Ore ao Senhor agora. Se você há muito tempo foi batizado com o Espírito Santo e você não tem mais falado em línguas, você não tem orado, ore agora. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, limpa, faz a água fluir do poço. Senhor, faz jorrar o teu Espírito Santo agora. Vem, Espírito Santo de Deus, vem enchendo a tua igreja, vem enchendo o teu povo. Senhor, vem agora adornando a tua igreja, adorna agora o teu povo, Senhor, adorna com dons. Em nome de Jesus, nós declaramos os dons fluindo na sua vida. Que você não apenas vai ser receptáculo, mas você vai ser canal. Você vai ser canal para alcançar outros. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem agora tocando, vem tirando tudo aquilo que está atrapalhando a nossa carreira, tudo aquilo que não está nos deixando avançar. Senhor, nós queremos avançar como igreja, nós queremos ir adiante. Não deixe, Senhor, que a falta de voluntários, não deixe que as finanças sejam um empecilho. Senhor, em nome de Jesus, abre as comportas do céu, abre os céus. Senhor, nós queremos viver debaixo de céus abertos nessa noite. Nós queremos ser uma igreja, ó Deus, onde o Senhor tem prazer em estar no nosso ajuntamento. Em nome de Jesus. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Mais. E Ele cresça, eu diminua. Adore. Que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos.
infinita humildade, cego de todos os irmãos, que ele cresça, que o diga Receba, 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 receba mais, Espírito Santo. Toca, 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 toca. Flui, 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 Senhor, flui, 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 flui. Todos os irmãos, que ele cresça, que ele diminua, que ele apareça, receba mais, e ele constreja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, cego de todos os irmãos. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, estamos aqui, Senhor. Oh, sedentos, necessitados do Teu Espírito Santo nessa noite. Oh, Senhor, vai limpando, vai, Senhor, limpando as cisternas. Senhor, as cisternas que estão entupidas da nossa vida, que impedem o mover, o fluir do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, agora, em nome de Jesus. Oh, receba, querido, receba do Espírito Santo. Venha, Espírito de Deus. Vem agora tocando. Senhor, vem agora limpando, vem agora lapidando. Senhor, essas pedras preciosas que estão aqui, amados e amadas, que foram alcançados por Ti. Senhor, que deixem para trás aquilo que nos está levando para frente, aquilo que nos está ajudando, aquilo que está sendo empecilho. Tira, ainda que doa, tira, Senhor. Traz entendimento, traz luz, traz revelação. Que abra, Senhor, as portas da revelação, da compreensão. Senhor, dá coragem para abrir mão daquilo que precisa ser aberto. Dá coragem para abraçar aquilo que precisa ser abraçado. De forma, Senhor, que a Tua glória, o Teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas e o Teu reino se expanda por meio das nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora você vai pegar a pessoa que está do seu lado e você vai interceder por ela. Ore aí por uma pessoa que está do seu lado. Peça, Senhor, flui na vida do meu irmão, flui na vida da minha irmã. Comece a orar. Porque enquanto você está orando, enquanto você está pedindo por ele, o Senhor vai fazer na tua vida. Oh, Espírito Santo. Mais. Senhor, olha a oração do Teu povo. Olha a oração do Teu povo. Olha a oração da Tua igreja. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, receba tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ora, mais. Teu lado, é contigo, é por Ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em Teu riso, em Teu choro, é contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti, ore por ele, ore para que seja derramado mais. Oh meu Deus, manda um avivamento, oh, levanta essa igreja da unção e poder do Teu Espírito. Oh, estamos aqui, Senhor, sedentos, famintos, desejosos, mais.
Aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, tu tens a plena liberdade de agir na minha vida. Eu abro meu coração, coloco a minha vida como lavoura de Deus. Passa o teu arado santo, tirando, Senhor, tudo aquilo que não presta. Tira a terra dura, para que o meu coração seja o solo fértil, e o teu Espírito Santo possa plantar sementes para a eternidade, e que eu possa frutificar no teu reino e glorificar o teu nome. Revela-me, Senhor, o meu lugar no teu corpo, onde eu posso ser útil, onde o Senhor quer usar a minha vida, de acordo com os 12 talentos que o Senhor me deu, para a glória do teu nome. Espírito Santo, lapida-me, habilita-me, qualifica-me, adorna-me para o teu reino, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia.